Pessoal, bom dia. A gente está começando agora, vai começar agora o capítulo 4, tá? O capítulo 4 ele vai ser um capítulo um pouco diferente, tá? Ele vai ser o livro que a gente tem em português, ele não cobre o que eu quero que vocês vejam. Então, eu peguei os slides do livro novo e compartilhei lá no grupo, tá? São os slides oficiais do livro, eles estão em inglês. Eu vou ter que produzir uma apresentação, né, diferenciada usando esses slides e tentar buscar material de apoio para vocês, tá? Eu vou colocar também mais uns dois cursos para que vocês possam assistir, ok? Tipo, dois ou três cursos que vocês possam dar uma olhada como fonte, não são obrigatórios, mas são legais, para ver se eu consigo complementar essa parte do que não tem no livro, né? E que o livro está um pouco antigo, um pouco defasado em relação à realidade, então eu vou tentar compensar essa questão. Até para dar um pouco disso, eu também postei lá no grupo um curso do Coursera, mas eu vou procurar algumas outras fontes para que a gente possa trabalhar, tá ok? Então é mais nessa direção. Eu ainda tenho que postar a lista para vocês, eu não pus a lista ainda. Eu vou colocar a lista de exercícios, mas como eu falei, vai ser uma lista única, né, de exercícios do livro como um todo, tá? E vamos tentar fazer com que essa seja a bastante representativa do processo, né? Bastante representativo do cenário como um todo. Tá bom? Tirando isso, vamos seguir em frente aqui. A gente vai começar o capítulo 4, que é a camada de rede. Junto com a camada de transporte, eu acho que é a camada mais importante, tá? Não tirando o mérito da aplicação, nem tirando o mérito do enlace, até porque a minha pesquisa, o meu trabalho, ele é todo baseado para a camada de enlace, praticamente, né? O trabalho que eu faço no laboratório. Mas eu acho que do ponto de vista de internet, de rede de computadores, tanto a camada de transporte quanto a camada de rede são extremamente relevantes para o que a gente tem a dizer. Tá bom? Eu vou começar usando esses slides, depois eu vou trocar, tá? É porque tem algumas coisas aqui que não são tão mais adequadas, mas tem esse comecinho não tem muitos prejuízos, tá bom? Então vamos lá, tentei passar o slide pelo vídeo, mas tudo bem, vamos nessa. Então, o objetivo do capítulo é tentar entender os princípios básicos da camada de rede, como roteamento, seleção de caminho, escalabilidade, como funciona um roteador, e alguns tópicos avançados como IPv6 e mobilidade, e tentar fazer uma implementação na internet. Então, nesse capítulo, a gente vai usar o Packet Tracer, tá? Que é um simulador de redes da Cisco, para montar uma rede com vocês. Ok? Então a ideia é bem simples, não tem nada demais. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso bem direitinho, eu consigo terminar a rede, terminar a camada de enlace e falar sobre rede sem fio, que aí fecha um overview bem legal do que seriam redes de computadores. Vocês terem uma visão bem completa do curso, né? E aí a gente segue o nosso barco, tá bom? Então vamos seguir aqui o nosso barquinho, né? Então a ideia é que o da camada de rede é transportar os segmentos que vão ser encapsulados dentro de uma nova estrutura chamada de datagrama, tá? Ou seja, eu vou receber a aplicação, gera mensagem, eu encapsulo com cabeçalho TCP ou UDP e vou jogar e vou botar isso na camada de transporte. Vou pegar esse segmento e vou chamar isso de segmento, né? Vou pegar esse segmento, vou encapsular, botar o cabeçalho da camada de rede e vou chamar isso de datagrama. Então, de fato, a camada de rede é que vai buscar a rota, né, na internet.
seria o equivalente, né, naquele exemplo da carta que a gente deu lá no começo do curso, né, tipo assim, a central de distribuição. Então, é isso que a gente está buscando agora, a central de distribuição. Então, essa é a nossa preocupação, é nesse ponto que a gente está, é nesse ponto que a gente está tentando chegar, né? E por que isso aqui é a coisa mais importante, né? Porque sem ele a gente não teria a interconexão de redes, tá? Então, na verdade, a gente vai ver que vão ter duas formas de trabalhar. Uma, para você encontrar, né, elementos, rotas entre hosts dentro da mesma rede e para você encontrar rotas entre hosts fora da rede. Então, a gente vai ter que se preocupar com o seguinte, né? O roteador é o elemento que encontra a rota, mas o que caracteriza uma rede? Né? Essa acho que é a pergunta fundamental que vocês têm que saber responder. O que caracteriza? Porque se eu falo para vocês que tem procedimentos intra-rede e inter-rede, o que caracteriza o cara ser intra-rede? Ou seja, eu posso ter mais de um roteador numa rede? Eu posso ter... ou cada roteador caracteriza uma rede, né? E se eu tenho inter-rede, né, ou seja, eu tenho troca de tráfegos entre redes, a gente tem, porque a gente tem diferentes operadoras, né? Eu, por exemplo, meu operador de celular é a Vivo, a minha operadora de internet, como vocês podem saber, se bem sabem, né, porque eu xingo ela toda aula, é a Claro. Então, Cláudio, mas você diz que a Claro é horrível. É sim, mas não é o caso agora. Então, até me perdi de tanto que eu odeio a Claro. Mas então, assim, como é que essas operadoras trocam tráfego? Quer dizer que elas têm redes diferentes e caracteriza, né? A gente já consegue ter uma noção intuitiva que o que vai caracterizar a rede não pode ser os roteadores, né? Porque senão, imagina, cada uma dessas operadoras de rede ter só um roteador, isso não faz sentido. Mesmo que os roteadores com quem elas trabalham não sejam iguais fisicamente aos roteadores que a gente tem na nossa casa, eles são muito parecidos, tá bom? Então a gente já entende intuitivamente que não é só que não é um roteador que caracteriza a rede, mas ao mesmo tempo ele vai ter um papel central, tá? Então, na verdade, a camada de rede também vai ter a responsabilidade de receber o datagrama e entregar para a camada de transporte na recepção. E ao fazer esse tipo de questão, a gente vai notar o seguinte, né? Que o roteador, ele não encontra máquina. Né? E a gente vai falar mais disso para frente. O roteador, ele encontra rota, ele encontra rede. E quem encontra máquina vai ser a responsabilidade da camada de enlace, que a gente vai ver no próximo capítulo. Então, o que a gente vai ver hoje é que tem isso aqui é caveira, tá, gente? Tá? Esse slide 5 é caveira. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter noção. Que são as funções da camada de rede. Se alguém perguntar, é comutação, mover pacote da entrada do roteador para a saída apropriada. Isso é a mesma coisa que um switch faz. E o roteamento, determinar a rota a ser seguida pelo pacote de origem até o destino e algoritmos de roteamento. Para quem está fazendo, né, IoT comigo, a gente tem alguns exemplos de algoritmos de roteamento, como o IETF-RAW, que ele é um algoritmo de roteamento específico para IoT, né, para a internet das coisas, mas a gente vai ver no curso SPF, a gente vai ver RIP, a gente vai ver BGP, né? Esses são algoritmos de rede que são, né, muito tradicionais dentro das redes, e a gente vai fazer um exemplinho com eles. Então, a analogia, né, é o processo de planejar a viagem da origem ao destino, né, o roteamento, e a comutação seria o processo de passar por um único intercâmbio, por um único ponto de passagem.
tá? Então, você tem uma função global, que é o encontrar a rota, que é uma cooperação entre roteadores, e você tem a função local, que é, dado uma porta, decidir a porta de saída, que é a função da comutação. Ou seja, roteamento global, a comutação é local, tá? Então, a gente vai, né, essa iteração vai ser dada através de uma tabela, né, de roteamento, que cada host vai ter, cada roteador vai ter, e através dessas tabelas é que a gente vai tomar as decisões adequadas no nosso domínio, tá bom? Então, para isso, eu vou ter que estabelecer uma conexão, que isso não para redes IP, isso não é importante, mas para algumas redes chamadas de redes de circuito virtual, como essa estou falando, ATM, Frame Relay, X25, MPLS, que não está aqui, elas são muito importantes, né? Isso era muito importante porque antes do fluxo de datagramas, né, antes da troca, né, de elementos dentro da sua rede, era necessário estabelecer uma conexão virtual. E se eu digo que isso não é importante nas redes IPs, a gente já consegue ver que as redes IPs que a gente tem hoje, elas são redes de melhor esforço. Ou seja, eu não estabeleço a conexão entre duas redes, né? Eu simplesmente vou trocando dados. Nesse aspecto, o IP é parecido com o DP. E é por isso que a nossa pilha é uma pilha TCP/IP. É chamada de pilha TCP/IP. Porque, tipo assim, se eu digo que o IP é de melhor esforço, e eu falei para vocês do conceito de pilha de protocolos, o que a gente passa a observar agora é que, né, pelo aquele conceito de pilha de protocolos, o que a camada X não fornecer vai ter que ser provido pela camada X mais 1. Então, o que a camada de rede não prover, a camada de aplicação de transporte vai ter que prover. Então, como a camada de rede não provê essa orientação à conexão no IP, quem está provendo isso para a gente na pilha TCP/IP é o próprio TCP. Ah, Cláudio, mas eu não quero usar TCP, eu quero usar o DP. E aí a camada de aplicação vai ter que prover esse tipo de serviço se isso é necessário para a sua aplicação. Tá? Inclusive, as pilhas VoIP tradicionais, né? Ou seja, VoIP, voz sobre IP, a gente viu que essa é uma aplicação tolerante à perda, mas não tolerante ao atraso. Então, que, portanto, a gente estaria usando IP, mas a gente também estaria usando o DP. Tá? Só que, então, a gente vai estar usando. Isso não é suficiente, porque a gente vai ter algumas necessidades importantes. Então, a gente vai estar usando IP, está usando o DP, mas a gente vai usar uma trinca de outros protocolos, né, que é o SIP e o RTP, né, mais codecs, para fazer a troca de voz. Então, o SIP vem de Session Initiation Protocol, é um protocolo de estabelecimento de sessão. O RTP vem de Real Time Protocol, é um protocolo de troca de dados em tempo real, que provê sobre o UDP serviços de sequenciamento de pacotes, né, que não estão previstos no UDP. E é interessante notar que alguns autores colocam o RTP na camada de transporte, outros na camada de aplicação. E isso vai ser uma questão muito de interpretação, né? Porque se você considera que o RTP estabelece a conexão da troca de mensagens entre dois pontos, o RTP estaria na camada de transporte. Mas se você considerar que o RDP ele presta um serviço de sequenciamento ao UDP, ou seja, ele estaria numa camada acima do DP. Então, isso serve também para mostrar que, apesar da gente ter esse conceito de pilha de protocolos, esse não é um conceito amarrado, esse não é um conceito feito para bloquear como a gente trabalha. Ele é mais uma forma da gente organizar o nosso pensamento do que logicamente introduzido. O que você tem
hoje na tua stack de rede é uma série de bons protocolos. É uma série de protocolos muito bem escritinhos e que realizam uma função. Eles não necessariamente estão seguindo a rede. Então, se a gente for pegar o livro do Douglas E. Comer, né? Está aqui o nome do autor, que é Interconexão de Redes TCP/IP. Esse livro ele não fala dessa stack que o Kurosi está colocando, né? Essa stack de 5 camadas. Ele usa a stack realmente do TCP/IP como base no livro dele. É um livro cuja leitura é um pouco mais difícil para quem está começando, mas é um livro muito bom. Eu recomendo. A versão digital dele está por volta de R$ 90 nas livrarias, tá? É um livro até, inclusive, mais recente, se não me engano, é de 2014, a última tradução dele. Mas ele é um livro que não vai tratar dessa estrutura hierárquica como a gente está vendo, e ele mostra o seguinte, que a pilha TCP/IP, em vários momentos, ela quebra essa questão da... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Ele quebra essa questão da independência entre camadas, né? Que uma camada não trocaria dados para outra, né? Então a gente vê que, na verdade, muito do que isso que foi pensado para redes de computadores e muito disso que foi considerado foi justamente isso. Foram ideias, né? E, historicamente, o que aconteceu é que você tinha essa linda arquitetura do ISO-OSI e ela tinha uma série de protocolos péssimos. E, na verdade, a pilha TCP/IP ela estabelece, porque apesar dela ser arquiteturalmente meio ineficiente, né? Meio incoerente, meio incongruente, os protocolos eram muito bons, né? Os protocolos que a gente usava na pilha eram muito bons. Isso é muito importante, foi muito importante para a gente, como comunidade, de forma geral, tá? Então, esse é o argumento que eu tenho para vocês, né? Esse é o argumento que eu queria deixar com vocês, claro. Tá bom? Até agora, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Então vou seguir aqui o meu barco. Então, na verdade, aqui, né, se a gente for comparar a camada de rede e a camada de transporte, né, o serviço de conexão da rede vai ser entre 2 hospedeiros, né, e do transporte entre 2 processos. Então, na rede, eu estou procurando entre 2 endereços IPs, né, que a gente vai ver o que significa o endereço IP, e no transporte entre 2 portas. E a gente vai notar que a entrega na placa de rede não é responsabilidade do IP, mas em achar em que roteador esse cara está conectado é responsabilidade do IP. Tá? Então, como é que eu vou escolher o melhor serviço para o canal de transporte de datagramas do transmissor ou receptor? Então, eu vou ter o serviço de entregas datagramas individuais, né, com garantia de entrega ou não, e serviço para um fluxo, né, que vai garantir a entrega da ordem, uma banda mínima, restrições em mudança de espaçamento, né? Então a gente vê, né, que a internet, né, isso aqui também é muito importante, tá? A internet é um serviço de melhor esforço que não garante nada. Aí vocês vão falar, Cláudio, você tá de sacanagem com a nossa cara. Porque a gente acorda, tipo assim, são 10h20 da madrugada, né? A gente está aqui assistindo a tua aula, né? Que nem é grande coisa assim, eu podia estar vendo isso no YouTube. Para você me dizer que o nosso modelo de rede não garante nada, a tua rede eu sei, porque a tua rede é a rede da Claro, é uma droga. Mas a minha rede, ela funciona muito bem. Né? E aí você está dizendo que tem essa rede de ATM aí, que tem taxa constante, tem taxa garantida, tem mínimo garantido, né? Que negócio é esse? O que está acontecendo? Espera aí, calma lá. Então a ideia não é que melhor esforço seja, né, qualquer coisa. A questão é eu garantir eficiência e garantir todas aquelas coisas que a gente estava vendo com o TCP, né? Maximização de custo, né? Do compartilhamento de rede, eu tento não prender a minha rede com nenhum tipo de mecanismo. Né? Entenda o seguinte, toda garantia que você dá, ela gera desperdício. Tá? Porque se eu não estiver usando determinado recurso, esse recurso não
vai estar disponibilizado para outra pessoa. Não tem como fazer isso dinamicamente, sem que haja perdas, né? Então a gente precisa estar sempre considerando que a internet é o melhor esforço, no sentido que eu estou querendo maximizar a banda, tá? Então, né, eu vou falar um pouquinho em breve sobre o circuito virtual, não porque seja a internet que vocês conhecem, mas se vocês trabalharem em operadora, vocês vão poder ver redes de circuito virtual. Um exemplo de rede de circuito virtual é a X25, a outra é o ATM, a outra é o MPLS, e eu sempre esqueço da última, eu acabei de mostrar aqui, Frame Relay. O X25 até hoje é utilizado, tá? É uma tecnologia dos anos 70, 80, que até hoje é utilizada por cartões de crédito. ATM e MPLS são usados por banco. Frame Relay está caindo em desuso, né, cada vez mais, mas ainda se vendem alguns enlaces Frame Relay. Por que eu uso o rede de circuito virtual? Lembrando lá do capítulo 1, eu uso rede de circuito virtual para garantia de banda, né? Para eu ter garantia, né, do meu de que eu vou, né, ter entrega. Então, dependendo da aplicação, é muito importante você ter essas garantias, né? Então, a gente vai ver que redes de datagrama, né, vão prover serviços sem conexão na camada de rede, enquanto redes de circuito virtual provém serviços orientados à conexão. Aí vocês vão contra-argumentar, beleza, mas se eu tenho uma rede de circuito virtual, então eu não precisaria de TCP. Isso é uma meia-verdade, porque o TCP provê mais do que orientação à conexão. Então, é análogo aos serviços da camada de transporte, mas o serviço hospedeiro-hospedeiro, ele enquanto, né, na camada de transporte isso é feito no host, né? Na camada na circuito virtual isso é feito no núcleo e é sem escolha, né? Ou a rede provê ou o serviço provê, os dois não podem conflitar. Então, o circuito virtual, a ideia é que origem e destino emulem uma ligação telefônica, sendo orientado ao desempenho, portanto, desperdiçando recursos. Já falei, torno a repetir, não vou continuar falando, porque eu sei que é um negócio que é contra-intuitivo, né? Quanto mais você quer garantir recursos permanentes para o teu usuário, mais desperdício global você tem. Então, pode ser que ele tenha uma constância na entrega. Mas o desafio médio dele, o desempenho médio dele não seja melhor do que numa rede de datagrama. Então, o estabelecimento da conexão deve preceder o envio de dados. Lembra do three-way handshake? No circuito virtual, a gente vai ter algo similar na camada de rede, né? Que eu vou liberar após a conexão. Cada pacote vai ter um identificador de CV, não transporta o endereço completo do destino, ou seja, eu tenho como se fosse um carimbo em cada mensagem da camada de rede, dizendo para onde ele tem que trafegar. É como se eu dissesse, lembra quando tinha no Pan-Americano, que você tinha umas faixas azuis nos carros, nas ruas do Rio de Janeiro, nos carros da comitiva do Pan-Americano? A ideia é a mesma. Cada roteador na rota mantém informação de estado para a conexão que passa por ele, e o link e os recursos roteador podem ser alocados por um circuito virtual. Então, isso aqui é caveira, tá? Slide 13 é caveira. Um circuito virtual vai consistir de um caminho de origem a destino, um número de circuito, um número para cada link ao longo do caminho, e entradas em tabelas de comutação e roteadores ao longo do caminho. Os pacotes que pertencem a um circuito vão carregar esse número de circuito, particularmente esse número de circuito dentro do MPLS vai ser chamado de label. É um marcador, realmente, é como se eu tivesse um carimbo dizendo que eu posso passar por aqui. O número de circuito virtual tem que ser trocado em cada link, e novos números de circuito virtual vêm da tabela de comutação. Então, aqui, olha esse exemplo dessa rede aqui. Eu tenho a interface 1. Estão vendo a mãozinha aqui se mexer? A interface 1 vai ter como circuito de entrada
o 12, o 12, né? E a interface de saída o 2. E quando eu saio aqui por essa interface, o circuito virtual de saída é o 22. Eu não preciso usar o mesmo número de circuito virtual. Eu vou olhar na tabela de comutação para cada uma dessas entradas. É fácil ver que conforme aumenta o número, vou escrever isso aqui, eita, tô não, conforme aumenta o número de VCs da sua rede, maior a tabela de comutação. Aí vocês vão dizer para mim, Cláudio, e daí? O que isso quer dizer? Olha, quanto maior a tabela de comutação, eu tenho maior o meu atraso de processamento. Por quê? Porque eu tenho que percorrer a tabela para descobrir. Né? E no pior caso, né, a minha tabela, eu vou ter que percorrer a tabela inteira para descobrir qual é a interface de entrada ou a interface de saída. Dentro de complexidade algorítmica, esse é um algoritmo da ordem O de N, o que é bem ruim, tá? Então, esse é um dos motivos de por que os circuitos virtuais eles caem em desuso, porque dependendo da quantidade, ou não são adequados para uso geral, né? Porque dependendo da quantidade de circuitos que você tem na sua rede, eles não são eficientes. Então, por mais que eles tenham garantias disso, disso e daquilo, por mais que eles tenham garantias daquilo, daquilo lá, eles não são eficientes para quando eu tenho muitas rotas na rede. Então, eu vou ter que ser obrigado a quebrar. Olha que coisa desagradável. Olha que coisa idiota. Né? Mas faz parte do circuito e eles não são usados para redes pequenas até hoje. Né? Então, eu vou ter protocolos de sinalização que vão ser usados para manter, estabelecer e encerrar circuitos virtuais. Não é usado na internet atualmente, isso vai ser muito mais usado em intranet, principalmente em bancos. Que tem o controle sobre a própria infraestrutura. Já nas redes de datagrama, isso aqui é slide 16 caveira, não existe o estabelecimento na conexão, eu simplesmente mando. O roteador não existe estado sobre a conexão, ou seja, roteadores são stateless. Nesse sentido, de não guardar o estado. O conceito de conexão de não existe, eu trato pacote a pacote. Os pacotes são encaminhados pelo endereço de hospedeiro do destino e para o mesmo destino podem seguir diferentes rotas. Ou seja, o fato de um pacote ter escolhido roteador 1, roteador 2 e roteador 3, para que um pacote individual seja mandado, pode fazer que eu possa ter que um outro pacote seja mandado pelo 1, 3 e 4. Né? Isso pode trazer um dos problemas que é chamado o seguinte, né? Os pacotes podem chegar em ordem diferente da saída. Isso é muito louco, né? Porque como eles escolhem caminhos diferentes, eles podem se trocar eles podem chegar em momentos distintos, né? Então, o primeiro pacote a ser enviado não necessariamente é o primeiro pacote a chegar, tá? A tabela de comutação, ela é implementada em hardware, né? Implementada em hardware. E isso é uma coisa que eu acho que vocês têm. Vocês fizeram circuitos lógicos, não fizeram? Fizeram, que eu lembro que teve uma turma que eu dei de Comp 2, que eu dei uma puxada de orelha, né? Que estava, né, de fuleiragem. Foi vocês que eu dei a puxada de orelha, não foi? Tá. Então, olha só. Por que circuitos lógicos é importante?
para quem trabalha com computação, né? Justamente por causa que a maior parte dessas questões de roteamento e switching, para você ser extremamente eficiente, você tem implementações dentro de hardware. Então, por exemplo, como é que eu faço para decidir bits, né? Como é que eu faço para decidir trabalhar com rede? Normalmente eu vou estar fazendo operações de ou exclusivo em hardware. Né? Ou seja, eu faço mapas de bit através de ous exclusivos. Então, assim, se você implementa isso em software, funciona legal. Você pode fazer isso em Python, é molezinha. Mas em hardware é muito mais eficiente, é muito mais barato. Hoje, essa questão da rede ser eficiente, ser barata, ser rápida, ela implica o que a gente chama de NPU, uma Network Processing Unit. Tá? Uma Network Processing Unit. E isso é muito importante, isso é muito relevante, isso faz muita diferença para a gente como um todo, tá bom? Então essas são coisas que a gente vai ter sempre que estar se preocupando. Tá? Então a ideia é que eu tenho um endereço, isso aqui é o endereço IPv4, você nota que um pedaço, os 16 primeiros bits aqui eles são iguais, os 16 não, os 19 primeiros, 20 primeiros bits aqui são iguais, 21 no caso, e o resto é que é diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar um conjunto de valores, que é esse primeiro bit aqui, e vou fazer um ou exclusivo. Se der esse valor aqui, né, ou vou escrever um AND no caso. Se der esse valor aqui, né, o valor inicial, eu vou para essa interface. E um AND é uma porta lógica. Entendeu? Na verdade, é uma porta lógica bit a bit. Então, essas coisas que a gente vai ter que fazer. Então, não é difícil. O endereço IPv4, eu tenho 4 bilhões de possíveis entradas. Mas se eu tenho endereço IPv6, por exemplo, e a gente vai ver isso aí, eu vou ter uma quantidade absurda de entradas. Então, eu vou ter cada vez mais necessitar de mecanismos que melhorem a eficiência. E vocês só vão fazer isso através de circuito. Então, tem uma máxima em computação que é o seguinte: quanto mais próximo da máquina, mais rápido você é. Mas mais complexo é você desenvolver. A grande tristeza da computação, o grande erro da computação, a grande fraqueza da computação hoje, senhores, é confundir a rede com confundir a computação com o computador. Você pode computar de diversas formas. Você pode produzir aplicações de diversas maneiras. Você pode produzir uma aplicação baseada em hardware. Você pode produzir uma aplicação baseada em software. Você pode programar através de um circuito. Você só tem que saber o que você está fazendo, tá? E esse é o grande truque, né? Porque, em geral, as pessoas gostam muito de programar. Eu vou confessar para vocês que, às vezes, eu fico um pouco cansado. Eu já não tenho mais a mesma paciência que eu tinha para ficar debugando o código. Isso é um pouco triste, né? Eu acho que tem tantas coisas que são legais acontecendo, eu acho que eu ando cansado. Mas faz parte do jogo. Então, mas vocês têm que entender para que as coisas servem. Então, esse prefix match que eu tenho aqui, né, feito por esse end, é que vai me dar o meu link de interface. E aqui, por exemplo, um DA. DA vem de Destination Address, ou seja, endereço de destino. Por Cláudio, por que isso aqui está exatamente igual ao que está no livro em inglês? Preguiça. Fiquei com preguiça. Foi mal. Tá? Então, Destination Address, endereço de destino. Então, se o meu endereço de destino é esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou comparar com essas interfaces aqui para descobrir. Vou fazer um ou exclusivo para ver onde é que esse cara está. Então, aqui, 1, 0. Então, eu vou pegar aqui esse comecinho, vai ter aqui 1, 0. Então, ele provavelmente vai para a interface 0. Esse candão aqui vai para o 1, 0, 0.
ele pode ir tanto para a interface 1 quanto para a interface 2. Tá? Ele provavelmente vai para a interface 1. Tá? Então, vamos seguir aqui a vida. Então, se eu for comparar aqui o slide 19 também a caveira, a internet vai ser, então, um conjunto de dados trocados entre computadores, vai ser um serviço elástico, né, que depende da demanda, requisitos de atraso não são críticos. Eu vou ter sistemas finais inteligentes, podendo se adaptar, realizar e controlar e se recuperar de erros. A rede é simples e a complexidade fica nas pontas, e isso não é mais verdade. Eu vou mostrar para vocês que a gente está mudando isso. Tá? Isso aqui era muito verdade há 10 anos atrás, não é mais tão verdade hoje. Tem muitos tipos de enlaces, com características diferentes, e é difícil obter um serviço uniforme. E nas redes ATM, os redes de circuito, são originárias da telefonia, estão baseadas com uma conversação humana, com tempos estritos e exigências de confiabilidade, garantia de serviço, e os sistemas finais são burros, como os nossos telefones, né, caseiros, e a complexidade fica dentro da rede. Dentro de um roteador, a gente vai ter uma porta de entrada e uma porta de saída, um elemento de computação. Eu estou devendo, se eu não me engano, para o Samuel. Aí o Samuel vai ter que me responder, ou o Samuel não está nessa turma. Eu estou falando, eu já estou esclerosado. Acho que ele não está, né? A função, né, das funções chaves do roteador, a primeira é executar os algoritmos de roteamento, ou seja, é um algoritmo distribuído. Eu acho que vocês nunca fizeram um algoritmo distribuído, isso é uma coisa que a gente não tem o hábito de fazer, né, com alunos de Comp 1 e Comp 2, mas eu gostaria que vocês tivessem em mente, né, que vocês hoje vivem... Eu sempre converso isso com os alunos, né, eu tento, né, deixar isso claro, são coisas que eu acho importantes, né, que... vocês vivem num mundo onde vocês têm mais cores do que vocês têm, né, de poder de fogo por esses cores, né? Vocês têm muitos processadores, vocês podem não estar usando máquinas que são locais, vocês estão trabalhando na internet, né? Vocês vão estar trabalhando para coisas como Big Data, muitos de vocês vão ser engenheiros de Big Data, vão trabalhar com aprendizado de máquina. E todos esses serviços, né, eles vão ser, né, suportados pela rede. Eles vão ser balizados pela rede, né? Isso é a grande questão, essa é o nosso grande desafio. E acaba que quando a gente tem um desafio dessa magnitude, a gente tem que programar. A gente não pode usar os mesmos paradigmas com os quais a gente se acostumou para desenvolver soluções para esse tipo de paradigma, né? Então, a gente aprende a programar dentro do nosso computador para fazer uma aplicação só para a gente mesmo, tá? E isso não é bom bastante. Isso, na verdade, não é nem perto de ser bom bastante. Isso, em geral, é bastante insuficiente. Então, a gente vai ver aqui, né, a gente vai precisar pensar de forma diferente. Uma forma de pensar diferente é trabalhar com algoritmos distribuídos. Vocês devem ter alguma disciplina. Se vocês não tiverem uma disciplina obrigatória sobre isso, eu recomendo fazer uma eletiva, né? Que é a capacidade que eu tenho de dividir tarefas de processamento entre diferentes elementos, tá, do meu dia a dia. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem o PySpark. O PySpark, ele é um framework que ele faz, né, processamento paralelo e distribuído no Python, e vocês podem executar ele dentro do Google Colab. Eu posso um dia dar uma aula de PySpark para vocês. É um assunto que eu gosto. Eu dou essa aula de processamento paralelo e distribuído para turmas de pós-graduação. É bem legal. Então, uma das funções é executar esses algoritmos, né, de roteamento, e como tal, os datagramas dentro da entrada. Então, uma é uma função global, o outro é uma função local, tá? Só um instantinho. Só para tomar uma água aqui, 5 minutos.
Então, vamos lá. Então, se a gente for olhar isso aqui, eu vou ter aqui uma porta de entrada, né? Normalmente é onde o nosso cabo de rede está conectado. Eu vou ter um elemento de comutação. Vocês têm ele físico em casa, mas essa tua porta de entrada pode ser, por exemplo, sem fio, como o roteador de vocês. E eu tenho uma porta de saída. E aqui eu tenho o processador do roteamento. E é nesse elemento aqui no roteador que a maior parte do atraso vai se concentrar. Porque quando eu falar em atraso de fila, e atraso de processamento, que a gente viu no capítulo 1, não viu? Eu estou falando, é no roteador que eles acontecem. Principalmente tá? Tentando passar o slide no... Então, assim, eu tenho aqui a terminação da linha, seja o cabeçote do meu cabo RJ45 ou a minha antena. Eu vou ter o processamento da camada de enlace, né, protocolo de desencapsulamento, ou seja, eu vou ver, a gente vai ver o Ethernet e o 802.11 quando eu falar de camada de enlace. E aqui eu vou ter a comutação descentralizada. Dado o destino do datagrama, eu vou procurar a porta de saída através daquele procedimento que a gente comentou, esse aqui, do encontro de prefixos. O objetivo é completar o processamento da porta na velocidade da linha e a fila se os datagramas chegam mais rápido que a comutação para o switch. Então aqui eu vou ter 3 tipos de comutação e aqui vale notar o seguinte, né? Esse processamento aqui, ele não vai ser só processamento de prefixo. Quando eu falar em camada de rede, eu vou ter que processar para analisar os campos do cabeçalho da camada de rede, tá? Ver os procedimentos. Vão ter alguns roteadores que eles trabalham com segurança, então os cabeçalhos estão criptografados, então eu vou ter que decifrar a mensagem, cifrar ela de novo na saída. Se eu analisar a qualidade de serviço, eu vou ter que ver, né, os paradigmas. Eu sei que esse protocolo aqui não pode ter determinado atraso, então isso afeta a minha decisão. Então todas essas coisas elas têm que ser feitas em tempo real e têm que ser feitas na quantidade de milhares por segundo. Então isso é não trivial. Tá? Isso é muito complicado, isso dá muito trabalho. Inclusive, né, é por isso que os produtos da Cisco acabam tendo um valor muito alto, porque como fazer isso é complicado, você gasta muito do seu desempenho em pesquisa fazendo esse tipo de coisa. Então a Cisco é uma empresa muito boa de se trabalhar, ela também tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, tá? Apesar dela ter se envolvido em alguns escândalos recentes, mas que não vale aqui a gente comentar. Né? Isso não é o que a gente está procurando. Então, eu vou ter 3 tipos de comutação. Eu vou ter a comutação por memória, onde todo o meu procedimento ele é feito via software, tá? Onde eu vou simplesmente processar isso aqui e tentar transmitir a porta de saída. Eu tenho um bloco único. Eu tenho o processamento por barramento, onde eu tenho um barramento único ligando todas as portas e todas as saídas. E essa é uma escolha física da troca, né? E o barramento em crossbar, onde eu vou ter, né, portas de saída alternativas para todo mundo, mas ainda uma estrutura física ele seria um meio termo entre o barramento de memória, comutação de memória e comutação de barramento. Então, a primeira geração de roteadores fazia comutação via memória, né? Eram computadores tradicionais com comutação sob controle direto sobre a CPU. Então, o pacote era copiado para a memória do sistema e a velocidade era limitada pela largura de banda. Isso era muito ruim. Inclusive, um dos meus primeiros trampos, né, um dos meus primeiros trabalhitos, meus primeiros freelancers, a gente pegava 2 placas de rede PCI, não sei nem se vocês já viram uma entrada PCI na vida de vocês, ou uma entrada VESA, né? Botava 2 placas de rede num computador lento, né? Botava um Linux modo texto e transformava ele num roteador. Cláudio, mas que coisa nojenta, eu também acho. Inclusive tinha uma distro especializada que era o Coyote Linux, que era uma distro especializada em fazer o roteador. Cláudio, mas por que isso era nojento? Você pode comprar hoje um roteador por R$50?
ali no edifício da Avenida Central? Naquela época não podia, era muito caro. Então, você reciclar hardware velho, né, era uma opção que a gente tinha até para a gente fazer na hora do desespero. Cláudio, mas por que isso é bom? Porque, na verdade, não é, porque você gastava até mais energia, né? Ao longo do tempo, a energia que o computador consumia era mais caro do que você comprar um roteador. Sério? Sério. Então, na verdade, não é muito legal, mas se você quiser fazer isso hoje em dia, se o seu computador tem uma placa de rede cabeada e uma placa de rede sem fio, você pode fazer isso. E é exatamente isso que o teu celular faz quando ele faz o tethering. Cláudio, que diabo você está falando? O que é tethering? É você compartilhar a sua conexão 3G através do 802.11, que é o Wi-Fi. Tá? Então, é isso que eu estou falando para vocês. Ok? Já na comutação via barramento, o datagrama vai partir da porta de entrada para a memória da porta de saída através de um barramento compartilhado, né? Bus é barramento. Então, a contenção vem do bus, é tão rápido quanto for o barramento. E no Cisco 1900, com o roteador muito antigo, eu já tinha um barramento de 1 gigabits, né? Então, funciona. Tá? E a computação via rede de interconexão, que supera as limitações, usa um conceito chamado rede de Banyan, tá? É um projeto para fazer datagramas em células de tamanho fixo, né? Isso aqui é para datagramas de operadora, tá? Eu acho que a gente podia, inclusive, ver se eu conseguia falar com um amigo meu para mostrar para vocês a infraestrutura de uma operadora. Na porta de saída eu vou fazer o buffering, né, necessário quando os caras chegam mais rápido que a taxa de transmissão, e eu vou ter que ter uma disciplina de agendamento, ou seja, decidir quem é que sai em que ordem. Tradicionalmente, os roteadores eles vão ser o que a gente chama de FIFO, First In, First Out. Travou para todo mundo? Eu vou repetir, João, mas só para eu saber se é a minha conexão. Não, beleza, porque normalmente é minha conexão. Tá. Onde é que você perdeu, João? Diz para mim. Ah, tá. Então, beleza. Assim, então, no elemento de saída, eu vou ter um buffer, né? Ou seja, o buffer não é na entrada, o buffer ele é na saída. Tá? Na verdade, eu vou ter um buffer de entrada e um buffer de saída, um buffer pré-processamento e um buffer de saída, tá? Onde eu vou até decidir se eu vou mandar as coisas na mesma ordem. Tradicionalmente, é o que a gente chama de disciplina de agendamento. Tradicionalmente, a minha disciplina de agendamento é first in, first out, que a gente chama de FIFO, né? Mas eu posso ter o que a gente chama de disciplina de fila, onde a gente vai ter filas de prioridade, filas que são pesadas pelo tipo de pacote. Em geral, a gente vai ver que pacotes pequenos a gente tem que dar prioridade, pacotes que tenham disciplinas de QoS diferenciados. Se der tempo no final do curso, eu falo de QoS para vocês em detalhes, mas QoS é uma disciplina inteira, pode ser um curso de tópicos especiais maroto para vocês, tá bom? Então vamos nessa. Então, né, o buffer, quando a taxa de chegada pelo switch excede a velocidade da linha, eu vou jogar para o atraso, e esse é o atraso de fila. E se eu tenho um atraso de fila que é meu, que o meu buffer fica cheio, eu vou ter um buffer overflow, né? Ou seja, eu vou fazer o drop de pacotes, eu vou fazer o descarte de pacotes, né? Então, vocês têm que tomar cuidado, porque muitos dos termos que eu vou usar acabam sendo termos em inglês, porque são termos da própria área, né? Mas, tanto quanto possível, a gente deve se policiar para tentar achar os termos em português,
que a gente consiga, né, trabalhar. Ou então pode-se usar o termo em inglês, não tem problema nenhum, contanto que a gente conheça os termos em português. Então, se o switch é mais lento que as portas de entrada, pode ocorrer fila na entrada, aí vai ter o que a gente chama de bloqueio head of line. O datagrama da frente da fila impede os outros de se moverem. E eu tenho um atraso e perda na minha fila, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui hoje, né? Nas próximas aulas, eu vou dar um enfoque no IPv6, eu vou falar muito brevemente sobre IPv4. Então, IPv6 vai ser mais enfocado nesse curso que IPv4. É a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? Eu tradicionalmente sigo o livro em português, onde fala-se muito sobre IPv4, mas ele já não é mais uma realidade nas redes comerciais já há bastante tempo. E o 6LoWPAN, a IoT, usa IPv6. Então não vale a pena para mim ficar falando tanto de IPv4, eu vou dar uma palhinha sobre IPv4. E depois a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento, que é onde eu acho que a gente vai gastar bastante tempo. Eu acho que a gente deve gastar entre 1 a 2 aulas falando sobre IP. E 1 a 2 aulas falando sobre roteamento. Então vocês notem que é um capítulo muito grande, tá? Mas ele é muito importante. Muito importante. Se você quer entender bem rede, se você é desenvolvedor e decidiu que você quer ser desenvolvedor, número 1, acho muito legal, mas eu acho que ainda é cedo, você deveria estar preocupado em entender sobre o que acontece. Se vocês viram o documentário O Dilema das Redes, é muito interessante saber por onde trafegam essas informações e como trafegam essas informações, e as pessoas falam sobre as redes, né, as redes sociais, mas elas não entendem, né, coisas que são até mais sérias, coisas que são, né, até mais importantes, como, cara, por onde é que esse negócio está trafegando, né? E como é que esse negócio está chegando assim, né? Então, vocês precisam entender que tem não só uma infraestrutura grande, mas essa infraestrutura é possibilitada por essa comunicação. E que a tecnologia não é intrinsecamente ruim, mas as pessoas podem usar para usos que são intrinsecamente ruins e a gente tem que se precaver. Como, por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Se todas as operadoras do planeta hoje decidirem parar, a gente fica sem internet. Ou então, né, se todas as operadoras decidirem aumentar o preço, né, claro que tem regulação e patati patatá e as outras coisas, mas a gente não tem hoje. Se a gente diz que a internet é um direito, experimenta não pagar a tua conta de internet para ver o que acontece. Então, essas são coisas, são questões que a gente tem que são muito relevantes, tá? Que são muito, muito, muito importantes. Né? Se a internet é um direito, como é que as pessoas mais pobres têm acesso a essa infraestrutura? Existem cidades que são 100% conectadas, como, por exemplo, São Francisco, onde você, teoricamente, tem rede sem fio em todos os lugares. Madrid, se você vai na Porta do Sol, que é o centro cultural da cidade, você vai ter, né, você vai ter Wi-Fi público lá que você possa utilizar. Então, em algumas grandes cidades do mundo, até o próprio Rio de Janeiro, na Orla a gente tinha um trabalho que foi feito pela COP, né, de distribuir internet na Orla do Rio de Janeiro, né, foi feito. Mas se isso tudo acontecesse, se na verdade as operadoras simplesmente decidissem parar de trabalhar, como já aconteceu na Primavera Árabe, o governo bloqueou as operadoras, o que você faz se a internet é um direito? Então, essas são discussões que eu acho que são importantes. Vocês, como engenheiros e bacharéis formados pela UFRJ, vocês têm um papel social que supera, que excede o entendimento técnico. Mas vocês têm que ter um entendimento da sociedade à volta de vocês para ver o papel que essa tecnologia exerce. Até para você dizer, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Né?
mais importante do que o sim que vocês dizem é o não que vocês vão dizer, tá? Então, às vezes, vocês têm que dizer não, tá? Vocês vão ter que dizer não. Por mais que doa, por mais que vocês não queiram, vocês vão precisar dizer não para determinadas coisas. Então, entender o papel da tecnologia e do teu trabalho nesse mundo extremamente conectado é extremamente relevante. Ok, né? Acabando o momento, né, da reflexão e do cosmos, vou pedir para vocês duas coisas. Uma, deem uma olhada nos materiais que eu estou postando. Vou ver se eu dou uma adiantada na lista, né, para vocês já começarem a poder fazer. Eu estou com uma dificuldade de formalizar ela por uma questão de energia mesmo. Eu estou muito cansado, estou fazendo mais coisas do que eu deveria fazer. Mas, né, eu vou dar esse gasto para vocês, eu prometo. E se a gente precisar passar um pouquinho do prazo de entrega, isso também não é um problema. Vou passar um curso que vocês precisam fazer do Packet Tracer. É só se inscrever na academia da Cisco. Não precisa piratear o Packet Tracer, tá, gente? Não precisa. Não precisa. Pode, né, usar o Packet Tracer normal lá do curso da Cisco, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Então eu vou passar para vocês um curso, né? O curso é em português. Vocês só tem que se inscrever na NetAcad, que é a academia da Cisco. Eu acho que é bem legal a gente ter essa noção, porque é uma forma da gente trabalhar, tá bom? Então, senhores, dúvidas, traumas ou desilusões? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, beleza, senhores, eu vou desejar a vocês uma ótima semana e vejo vocês na próxima quinta-feira. Cuidem-se, tá bom? A gente se vê e tenha uma ótima semana, bons estudos para vocês. Tchau, tchau!